O versículo-chave desse ano para a minha vida e para a sua vida é Levíticos 25, 25. E o resgatador virá. E o resgatador virá. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. A ordem de Deus era o seguinte: existia em Israel um costume, e o Antigo Testamento ele é cheio de figuras, e ele foi escrito numa linguagem figurada para nós entendermos o propósito de Deus, a vontade de Deus em nossa vida. E Deus então deu uma ordem para o povo israelita, dizendo o seguinte: se alguém não puder pagar a sua dívida, sendo ele judeu, se não puder pagar a sua dívida, ele pagará a sua dívida com a própria vida, ou seja, vai se tornar um escravo, porque não pagou a dívida. Mas se ele tiver um parente próximo, que o considere, esse parente pode ir lá e pagar a dívida dessa pessoa, e ela então deixará de ser escrava. Esse parente era chamado de resgatador ou redentor. Nós temos no Rio de Janeiro uma das 7 maravilhas do mundo, o Cristo Redentor. E nós não entendemos muito o que isso significa. Esse é o ano em que aquilo que você perdeu vai ser resgatado. Meia dúzia entenderam, hein, Beth? Meia dúzia entenderam. Esse é o ano em que aquilo que você perdeu vai ser resgatado em sua vida. Irmão, se eu pudesse resumir a Bíblia, eu daria um nome diferente para a Bíblia: o resgate. Porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela conta a história de um homem que veio para nos resgatar. Quando Deus criou a mim e a você, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus coloca no Éden. E quando Adão e Eva estavam ali no Éden, usufruindo de todo o sustento de Deus, usufruindo de toda a presença de Deus, e dando aquilo que Deus mais queria, a sua adoração, dando a Deus a adoração. Porque esta foi a proposta de Deus ao criar o homem. A proposta de Deus ao me criar, ao te criar, era uma coisa só: que nós pudéssemos reconhecer e desejar. Aí vem então Satanás, a antiga serpente, e começa a tentar o homem. Nós pensamos, e às vezes a gente olha, para a Bíblia, a gente pensa que a tentação foi uma só, e não foi uma só, foram 3. No entanto, que Jesus foi tentado em 3 áreas de sua vida, porque ele é o segundo Adão. A primeira coisa que o homem deixa de crer em Deus é que Deus o sustentaria. Por isso, Satanás chega para Jesus e fala: se você é o Filho de Deus, se você é o verdadeiro Redentor, se você é o resgatador, faça com que essas pedras se transformem em pães. O homem deixa de confiar que Deus o sustentaria. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã. Nesse ano Deus vai te sustentar, de hoje até o final de dezembro. Ele é o seu sustentador.
essa é a confiança que nós temos para com Ele. E Jesus, ensinando os seus discípulos, Ele dizia: olha as aves dos céus, não semeiam, não ceifam. Sabe por quê? Eles acreditam que Deus os sustentará. Deus vai te dar seu sustento, irmão. Quando o homem deixa de crer e começa a desejar lá o fruto da árvore, ele está dizendo: Deus não me sustentou como Ele prometeu. A segunda tentação que Jesus passa, e foi o que Adão passou, é que Satanás chega para ele e diz assim: se você é mesmo redentor, pula daqui para baixo. Será que Deus vai te livrar? Será que Deus vai enviar o seu anjo? A segunda dúvida que o inferno começou a colocar no coração de Jesus, tentou colocar no coração de Jesus, é: será que? Será que? Eu pergunto para você: será que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu na sua vida? Será que? Será que? Quando perguntavam a Abraão: será que? Ele dava glória a Deus. Porque ele estava certíssimo de que aquilo que Deus prometeu, Deus iria fazer. Esta foi a segunda tentação de Jesus. E a terceira e última. Satanás mostra para Jesus todos os reinos, todas as glórias, toda a riqueza do mundo. E ele diz: eu te darei, se você prostrado me adorar. A terceira tentação de Jesus foi que ele foi provado na sua adoração. E ele olha para o inferno, para Satanás e diz: arreda-te, Satanás, porque só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, e só a Ele prestará culto. E aí vem Salmos dizendo que aquilo que você adora, você torna semelhante. Aquilo que você adora, você torna semelhante. Qual é a maneira de sermos semelhantes a Deus? Adorando ao Senhor. Por que eu contei toda essa história? Porque quando o homem começou a duvidar que Deus o sustentaria, quando o homem começou a falar: será que Ele vai me livrar mesmo? Será que Ele vai fazer mesmo? Quando o homem deixou de adorar a Deus, ele perde o Espírito de Deus. O Espírito de Deus se afasta dele. Você quer afastar o Espírito Santo da sua vida? Use essas três coisas. O Espírito Santo se afastou. E aí Deus lá no Éden, Ele faz uma promessa: eu vou enviar, nascido de mulher, eu vou enviar o Messias, o Cristo, o resgatador, o Redentor, para trazer o homem de volta à minha presença. Então, qual é o papel do Espírito Santo hoje? Nos levar de volta a crer que Deus nos sustentará, a crer que Ele fará. Será que não? Ele fará. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E o Espírito Santo nos leva a adorar a Deus. Põe a mão em seu coração e fala com o Senhor. Fala: Senhor, me ensina a crer que Tu és o meu sustentador. Me ensina a crer que Tu farás,
Ei, meu Deus, esse é o ano que o Senhor vai fazer algo na minha vida, na minha família, na minha vida profissional. O Senhor vai fazer. Oh, e este é o ano que eu darei ao Senhor o meu louvor, a minha adoração, todos os dias, desde o nascimento do sol até o seu caso, eu vou adorar e eu vou louvar o Senhor. Aleluia. Quero ler com você três histórias na Bíblia. Lucas capítulo 15, em que Jesus conta uma parábola falando sobre o que ele veio fazer como redentor, como resgatador. Lucas capítulo 15, nós vemos aqui Jesus combatendo os fariseus, combatendo os religiosos da época, porque embora eles esperassem o redentor e o resgatador, quando Jesus veio para os seus não o receberam. Ele veio para os judeus e os judeus não o reconheceram como redentor. E Apocalipse vai encerrar que quando Israel clamar a Jesus como redentor, aí Jesus voltará para Israel. É assim que a Bíblia começa e é assim que a Bíblia termina. Aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Vamos lá. Essas três parábolas que Jesus conta na Bíblia, a parábola da ovelha perdida, do dracma perdido e do filho pródigo, são chamados de parábolas irmãs na Bíblia, porque elas caminham juntos. E elas foram ditas por Jesus com um propósito: revelar Jesus como redentor. E olha que interessante. A primeira parábola diz assim: chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e percebendo uma delas, não deixa, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a põe sobre os seus ombros, alegre, gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. A primeira coisa que Jesus nos ensina aqui, nessa parábola, é que todos nós estamos perdidos. Toda a humanidade se perdeu. Não há melhor ou pior. Os fariseus se achavam melhor. Jesus falou: todos estão perdidos e destituídos da glória de Deus. No reino de Deus não existe maior e melhor. No reino de Deus todos somos iguais. Passou a régua, irmão. Você é pecador, eu sou pecador, somos pecadores. E a Bíblia diz que Jesus está ensinando os fariseus aqui que ele veio resgatar aquilo que havia perdido. Um dia eu estive perdido. Um dia você esteve perdido. Tem gente perdida em algumas áreas de sua vida. Nós às vezes estamos perdidos em algumas áreas de nossa vida. Mas Jesus vem para nos resgatar. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que Jesus foi. Ele veio atrás. Não foi você quem escolheu a Deus.
Não fui eu quem escolhi a Deus. Não foste vós que escolheste a mim. Pelo contrário, eu escolhi a vós outros e vos chamei pelo nome. Deus foi atrás. Deus foi atrás. Sabe aquele dia que você estava perdido? Deus foi atrás. Deus foi atrás. Deus vai atrás daquele a quem Ele ama. Estava lá Paulo perdido. Deus chama Ananias e fala para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Você foi um vaso escolhido por Deus. Quantos aqui são um vaso escolhido por Deus? Essa é a primeira coisa que nós aprendemos nessa parábola. Deus me escolheu. Deus te escolheu. Ah, mas não tem valor. Um dia manifestou um demônio. E aí o demônio virou para o pastor e falou: miserável. Aí o pastor falou: alto lá. A Bíblia diz que eu sou filho de Deus, que eu fui resgatado por Deus, que Ele me ama, que Ele me perdoou. Você me chama de miserável? O diabo falou: é, miserável sou eu. Deus te escolheu. Você foi escolhido. Você foi pensado por Deus do mundo. E Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Diga: eu fui escolhido por Deus. Diga para a pessoa do seu lado: você foi escolhido por Deus. Outra coisa que Jesus fala aqui do processo da redenção, Ele conta a parábola do dracma perdido. Uma moeda de prata, que equivalia a um dia de salário. Eu estava calculando assim, um dia de salário para uma pessoa que faz serviço de casa, né, R$200. Eu falei assim: poxa. Ele fala aqui que essa mulher perdeu a sua dracma, perdeu o seu dinheiro daquele dia. E ela começou a procurar, acendeu a candeia e começou a procurar a sua moeda, até que achou. E quando achou, ficou muito feliz. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que aquela mulher acende a candeia. Você quer resgatar alguma área de sua vida? Aprenda a acender a sua candeia, a sua fé, através da palavra de Deus. E aí então aquilo que você perdeu vai ser resgatado. Aquela mulher acende a sua candeia e ela vai atrás daquilo que estava perdido. Eu não sei o que você perdeu em 2021, mas se você se apegar à palavra de Deus, se você buscar a presença de Deus, a sua fé vai acender novamente e você vai achar aquilo que você perdeu. A única maneira que essa mulher resgatou aquilo que ela havia perdido era acendendo a sua candeia. Este é o ano em que Deus vai acender a sua fé. Esse é o ano em que Deus vai acender o seu conhecimento, abrir a sua mente para que você receba aquilo que você perdeu. E para encerrar, ele conta a história do filho pródigo. Essas 3 parábolas, Jesus está ensinando aos religiosos da época. Aí ele fala do filho que saiu, deixou a casa do pai, mas que um dia tomou consciência e falou: eu vou voltar para a casa do meu pai. E vou dizer para o meu pai: olha, não precisa me aceitar como filho, me aceita apenas como servo. Outra coisa que Jesus está nos ensinando aqui: todos quanto receberam, João 1,12,
deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você se entrega para Deus, toma consciência da palavra de Deus, o Espírito de Deus vem à sua vida e começa a fazer de você um filho para Deus. Aquele filho, ele começou a entender que ele não era servo, mas que ele era filho. Você não é servo, você é filho. Nesse ano Deus quer que você entenda isso, que Ele foi quem te resgatou, que Ele pode levar você, uma vez que você crê na palavra, resgatar aquilo que você perdeu. E você tem esse direito, porque você é filho. Levante as suas mãos e diga comigo: eu sou filho de Deus, criado em Cristo Jesus, para toda boa obra. Que tremendo. Quando Moisés libertou Israel do Egito, Moisés instituiu a Páscoa. E a Páscoa, ela era dividida em fases. E tinha ali então 4 copos. Por isso você vê em Lucas Jesus falando, né, e repete de novo no momento da ceia. Existia um copo chamado o copo da redenção, que nesse momento o pai de família contava para os filhos como Deus os resgatou, como Deus trouxe de volta, como que Deus foi o seu resgatador. Quando Jesus, ele toma o último copo, que é o copo da redenção, ele levanta o copo e diz: este é meu sangue, o sangue que foi prometido lá no Éden, que seria derramado. Eu sou o seu redentor. E é isso que Jó fala: o meu Redentor vive e por certo se levantará. Deixa eu dizer algo para você, eu não sei que situação você passou, você está passando. Se está passando por um momento de enfermidade, por momentos difíceis, começa a declarar: o meu Redentor vive e por certo se levantará. O meu Redentor vive e por certo se levantará. Este ano é um ano profético para sarar a nossa terra. Nós estamos entrando o ano declarando: o meu Redentor vive e por certo se levantará em minha vida, em nome de Jesus. Fica em pé no seu lugar, fica em pé no seu lugar. Põe a mão em seu coração. Esse é um ano profético para nós, como Sara, a nossa terra. Esse é o ano em que Deus vai levantar pessoas, irmãos, para te ajudar também. Mas você precisa entender que o seu Redentor, o seu resgatador vive. E Ele vai se levantar em sua vida nesse ano, em nome de Jesus. Põe a mão em seu coração. Porque Ele vive. Profetize isso. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Oh, aleluia. Temor não há, mas eu bem
bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Levante as suas mãos. Começa a olhar para a sua família. Começa a olhar para o seu trabalho, para a sua empresa. Começa a olhar para essa área de sua vida, para o seu casamento, para o seu relacionamento. E comece a profetizar: o meu Redentor vive e por certo se levantará em minha vida. O meu Redentor vive e por certo se levantará em minha vida. Profetize isso. Posso crer no amanhã. Profetize isso. Porque Ele vive, temor não há. Oh, aleluia, eu bem sei. mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Você crê que Ele vive? Profetize isso. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Levante as suas mãos. Glória a Deus. Nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Glória a Deus. Levante as suas mãos. Diga comigo: eu creio que Ele vive e vai se levantar em minha vida nesse ano. Esse é o ano profético para minha vida, em nome de Jesus. Com as suas mãos levantadas, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que Ele seja o seu Redentor, o seu resgatador nesse ano, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, Deus abençoe.